Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a tarde morredeira e a boiada embicada na direitura da Fazenda da Boa Ventura, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV acabou de vencer a pernada derradeira da viagem e, ainda impressionada com aquelas novas paisagens, faz agora a contação de como foi esta nossa passagem aventureira pelo Alto Sertão, começando esta apresentação com a recitação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta terça-feira, dia 6, o resultado final, peneirado e conferido, da sua pesquisa a respeito do abate de gado no país no primeiro trimestre do ano presente. E o que saiu no relatório confirmou o que já estava sendo esperado pelo povo do mercado. O caso acontecido foi que, neste pedaço de tempo considerado, foram mandados para o gancho um total de 7.340.000 animais, debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial, seja municipal, estadual ou federal. Este volume representou um crescimento de 4,8% em relação ao período correspondente de 2022, mas ficou 2,7% abaixo do que tinha sido registrado nos 3 meses derradeiros do ano passado. Mato Grosso continuou sendo o ponteiro na lista dos estados boiadeiros brasileiros, com 16,4% de todo o gado abatido no país nos meses analisados. E conforme já é do conhecimento geral, a explicação para este aumento dos abates na comparação anual é a evolução natural do ciclo da pecuária, com os fazendeiros entregando agora os animais produzidos durante a grande retenção de matrizes acontecida a partir de 2019. Já a queda do final do 22 para o começo do 23 está perfeitamente dentro da normalidade por conta do esmagrecimento do consumo de carne. Isso porque, tradicionalmente, a despesa maior nas festas natalícias provoca aí um destrambelhamento no orçamento do trabalhador brasileiro, que sempre começa o ano padecendo de falta de dinheiro. Mas repare bem, o companheiro fazendeiro, que o estudo do IBGE mostrou que a quantidade de fêmeas recebidas pelos frigoríficos nos 3 meses pesquisados apresentou um fortíssimo aumento de 17,9%, enquanto a de machos foi para o lado contrário e teve uma redução de 3,8%, fazendo sempre a mesma comparação, E a amiga pecuarista nem precisa consultar um especialista para saber que o motivo disso é o desinteresse pela cria, por causa da fortíssima desvalorização do bezerro e do gado de reposição nestes anos recentes. Pois então, o caso é de continuar prestando muita atenção na boiada levada ao frigorífico daqui para frente. Mas, pelo andar do carretão, não vai ser tão já que o abate de vacas vai diminuir e fazer o mercado começar a mudar de direção. No segundo dia da Bahia Farm Show, as mais modernas tecnologias da agropecuária brasileira ocuparam a agenda dos visitantes da feira, que está sendo acontecida no município de Luiz Eduardo Magalhães. O repórter Vinícius Marra foi destacado pela nossa chefia para acompanhar tudo e fazer a cotação aqui na televisão. Confira. No ano passado, a Bahia Farm Show movimentou cerca de 8 bilhões de reais em negócios. E a expectativa dos organizadores é que este ano esses números sejam superados. Por isso, fabricantes, expositores estão já prontos aqui para receber os pecuaristas e também os produtores rurais. Um destaque este ano aqui da feira é voltado justamente para o setor de corte, de gado de leite. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Vinícius Gomes, especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic Fertilizantes. Vinícius também é especialista em pecuária. Vinícius, este é um setor que vem crescendo muito aqui na Bahia também. A gente vê esse crescimento da produção de grãos, mas a pecuária também vem ganhando destaque. Sim, a pecuária de corte, principalmente, ela vem crescendo ano a ano, fazendo com que o setor aqui na Bahia e o rebanho da Bahia seja muito competitivo, tanto o mercado interno da carne, tanto em exportação, E isso vem do quê, O produtor ele vem usando muita tecnologia, Principalmente a pasto, com adubações e até mesmo a junção da integração entre lavoura e pecuária, Então é uma fórmula aí que não tem como dar errado, pro pecuarista aqui da região da Bahia. E também com isso vem crescendo muito os confinamentos,
com a proximidade dos grãos e até mesmo dos coprodutos, né, da produção agrícola, né, como a casquinha de soja, capulho de algodão, né, isso tem trazido uma competitividade muito grande para a pecuária baiana, né, principalmente com custos, né, de diária desses bois, até mesmo custos de dietas mais baixos, né. E começou nesta quarta-feira, dia 7, em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a Mega Leite 2023. Promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, a feira é um dos principais eventos do setor leiteiro em toda a América Latina. O nosso companheiro repórter João Nogueira está lá e tem mais informações. Olá, amigos e amigas do canal Terra Viva, nós estamos na Mega Leite 2023 e o assunto agora é a suplementação animal. Eu estou aqui com o Peterson Cima, ele que é gerente de desenvolvimento de negócios da Quercia. Peterson, a suplementação já é uma realidade nas fazendas, nas propriedades? Bom, João, a gente tem um cenário bastante diverso no Brasil, né? Se nós pegarmos o grosso da produção leiteira no Brasil, que ainda é de pequenos produtores, mas a questão não é nem ser pequeno, mas de tecnologia baixa, muitos ainda utilizam uma suplementação muito pobre, muito rasa, quando suplementa, o famoso sal branco. Alguns já utilizam um sal proteinado e passa para algum núcleo, para uma ração mais formulada, mas de maneira geral ainda é um setor que a gente pode avançar bastante. Se a gente vier para um mercado já mais tecnológico, por exemplo, igual estamos aqui com o torneio leiteiro, com animais mais de elite, isso hoje nas fazendas podemos dizer que nunca esteve tão bem. Nós temos estudos muito recentes, inclusive atualizados, sobre a demanda, né, das vacas leiteiras, o famoso NANSI, que saiu em 2021. Então, profissionais também de nutrição brasileiros, de maneira geral, são muito bem capacitados e essas fazendas de média a alta tecnologia, de maneira geral, já estão bem servidas em relação a isso, já tem um bom desenvolvimento. A questão toda então, os que estão de baixa tecnologia, seria importante para eles conseguirem desenvolver e terem um negócio produtivo, passarem para uma situação de ter uma assistência técnica de nutrição, de saúde animal, para que possam explorar isso de maneira melhor e ter melhores resultados, inclusive financeiros, né, que é o mais importante, senão a propriedade não sobrevive. Para essas fazendas de média e alta produção, agora a gente já tem que pensar um pouco diferente. O coxo já está muito bem servido, a vaca já tem uma ração, uma dieta muito bem balanceada, muito dentro da necessidade dela. Só que a gente tem um período da vaca chamado período de transição, que é um desafio porque o animal não consegue ingerir o quanto ele necessita, seja de energia, de proteína, de minerais e vitaminas. Então a gente está falando de uma situação onde a vaca tem uma demanda alta, principalmente quando ela entrar na lactação, mas ela não consegue retirar isso do coxo. Isso sem a gente não entrar nas situações de uma mistura que às vezes nem sempre está homogênea, seletividade. A vaca é um animal que seleciona demais as partes mais gostosas, apetitosas para ela, disputa de coxo, sempre tem um animal que domina mais, pega mais área de coxo. Enfim, então a gente precisa agora tirar o olho um pouco do coxo, começar a olhar pro animal. E daqui a pouco, às 8h35 da noite, o nosso canal Terra Viva vai transmitir para o Brasil inteiro o leilão O Fabuloso Gir Leiteiro, diretamente da Mega Leite, em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. A oferta é de cabeceira e quem quiser ter animais da melhor qualidade, não pode perder. O Terra Viva DBO na TV faz agora uma rápida parada e volta sem demora. Mesmo o companheiro boiadeiro, que ainda não está muito errado nessa lida de ganhar a vida com gado, sabe perfeitamente que o nosso mercado é igual estrada de serra, né? Onde uma subida inevitavelmente será sempre seguida por uma descida. Pois então, numa hora como esta de agora, com o carretão despinguelado na ribanceira, a precisão é de ter paciência e sabedência para se segurar no banco e aguentar o tranco, até o vento mudar de direção. Aí, para saber quais são os requerimentos para fazer o correto enfrentamento desta situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Seu Scott, muito boa noite. É uma baita satisfação ter mais uma vez a oportunidade de esticar uma prosa com você aqui. Seja muito bem-vindo ao rancho. Obrigado, Sidney. Eu agradeço o convite e retribuo. É sempre uma satisfação conversar com vocês aí também. Muito obrigado. Ô, Scott, onde será que é o fim dessa descida atual em que o mercado do boi está largado e desembestado, hein? Pois é, rapaz.
Os próprios compradores, eles estão admitindo que eles imaginavam que o preço ia cair, mas não cair tanto, tá? Mas a gente acredita que agora, no decorrer de junho, começo de julho, essa sobreoferta que a gente está assistindo, ela termine e os preços reajam, viu, Cid? Então, né, Scott, a gente tem uma ideia aí a respeito do tamanho da boiada terminada que ainda está na mão do pecuarista para ser comercializada? Olha, teve um aumento de abate, né, no primeiro trimestre desse ano. A gente deve ter abatido entre 7 e 8, números grosseiros, tá? Entre 7 e 8 milhões de cabeças. E se isso se repetir no segundo semestre, o que deve acontecer, então a gente deve ter aí na mão do pecuarista outros 7, 8 milhões aí para o segundo semestre, tá? Então é mais ou menos isso. É ter bastante gado, só que no segundo semestre vai ter menos gado do que no primeiro semestre. Agora, o que foi que provocou esse represamento da oferta de gado terminado no trecho final da safra do boi de capim, hein, Scott? Bom, são 3 coisas fundamentais, tá? Primeiro, é que choveu mais esse ano, a gente teve no Centro-Oeste, tá? Não no Rio Grande do Sul, mas a gente teve, então, condição de segurar o boi no pasto mais tempo, ganhando peso e esperando uma melhora de preço. Muita gente fez isso. Depois nós tivemos um embargo, que o Brasil suspendeu a exportação para a China em função da ABSE atípica. Aí ninguém vendeu nessa época porque os preços tinham caído muito, não é? E a terceira razão é que a gente esperava que o preço reagisse, né? Então o pecuarista demorou tudo isso e agora desova tudo de uma vez, porque as condições de clima já não permitem mais a manutenção do gado no pasto. Basicamente essas 3. Tem outras razões, mas essas principais. Ô Scott, por que é que o preço da carne para o consumidor continua caindo muito mais devagar do que a arroba do boi gordo? Essa é uma pergunta que você tem que ligar aí para os donos dos supermercados, tá? A carne tem caído, o preço da carne tem caído nos supermercados, mas com menos intensidade, tá? O que a gente assiste, de fato, é promoção, não é? Então, num determinado dia, a carne atrai público para o supermercado, aí você tem uma boa liquidação, aí o preço da carne cai. Mas se você pegar o preço médio, a queda foi muito menor no mercado varejista do que no mercado atacadista e do que na produção. Ô Scott, pelo andar do carretão, dá para acreditar aí numa melhora da demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro daqui para frente? Olha, Cid, como eu já te falei, algumas vezes, a gente está agora numa economia de pós-guerra, né? Morreram 700 mil pessoas em função do Covid. A gente teve um aumento do desemprego no último trimestre em relação ao anterior. A inflação, por sua vez, está sendo controlada. Vai demorar um pouco, tá? Então, essa é uma outra razão também desse mercado largado, tá? O consumo interno, 70% da carne que a gente produz fica aqui e o consumo está fraco, viu? Agora, por que a recuperação das exportações ainda não está fazendo aumentar a procura por gado terminado na nossa praça boiadeira? Sidney, com relação à exportação, nós vamos bater recorde agora em maio. Foi um belo mês de exportação. Só que o preço da carne para o mercado internacional também caiu, tá? Tanto é assim que, por exemplo, São Paulo, no nosso levantamento de hoje, estava 0-0, o boi China e boi mercado interno. Tem ágio nas demais praças, tá? Mas é que a exportação para a China, que pagava aí grandes prêmios para os frigoríficos, hoje está pagando muito menos. Então, quer dizer, tem liquidez, a China vai continuar sendo importante em função do volume que importa, mas o preço, pelo menos nesse período que nós estamos vivendo, está bem baixo no mercado internacional, relativo ao tempo anterior. Ô Scott, o preço do gado de reposição está dando sinal de estabilidade nas principais regiões de comercialização do país, né? Qual que é o motivo disso? Olha, se você estiver falando de boi magro, é porque é temporada de confinamento, aumenta um pouquinho as compras, né? Então deixa de cair, tá? E também porque o mercado, a fragilidade do mercado do boi gordo também está diminuindo, né? A gente imagina que os preços se sustentem mais daqui para frente, né? Então também o mercado de reposição segue esse ritmo. Ô Scott, falando nisso, né?
A turma do Confina Brasil, aí, o projeto da Scott Consultoria, já está correndo o chão do sertão para fazer a pesquisa desse ano, né? O que você está esperando encontrar no campo aí nessa temporada? Olha, Sidney, nós saímos dia 5, né, agora. Vamos percorrer aí a São Paulo, Paraná, enfim, nós vamos correr o Brasil todo, e serão quatro rotas, mas a nossa pesquisa de intenção de confinamento, 80% também números grosseiros, eles dizem que ou mantém a quantidade de gado confinado ao ano passado, ou diminuem, tá? E comparando esse resultado da nossa pesquisa com o resultado do Instituto Mato Grossense de Pesquisas Econômicas, lá o IMEA, de Estudos Econômicos, eles lá apontam uma retração de 30%. Eu não acredito no Brasil uma retração tão grande, mas de estabilidade e queda. Essa é a resposta que a gente já recebeu do universo que a gente pesquisa. Ô Scott, agora essa queda pronunciada aí, digamos assim, da arroba do boi gordo nesses últimos meses, né? Não está aí assustando um pouco o confinador brasileiro, de uma forma geral? Sim, tanto é. E você tem outro problema, né? Quando você vai no mercado futuro, você não consegue fazer uma posição porque o preço no mercado futuro está o mesmo preço do físico hoje. E aí é prejuízo, não é? Então a gente tem alguns desses estímulos momentâneos, tá? E também tem muita gente ainda com comida cara. O cara já se posicionou com medo de não ter alimento, como aconteceu nos anos anteriores, aí que faltou comida, né? Faltou um monte de rompimento de contrato de entrega de farelos, de caroço, etc. Mas o ambiente com relação ao confinamento hoje está mais pessimista. Vamos ver se o preço reagir, como é que o mercado vira. Que a gente pode, em vez de eu fechar agora, eu posso fechar o mês que vem também, né? Tá certo. Bom, vamos acompanhando, né? Conto com você aí para ajudar a gente aí entendendo o rumo que o carretão vai pegar. Scott, grande abraço para você. Muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Dá um abraço aí no seu pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Sidney. Muito obrigado. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. É isso aí. Até lá. E veja a seguir. Ainda está longe a hora de soltar rojão e de fazer comemoração. Mas é verdade verdadeira mesmo que na nossa Praça Boiadeira o vento agora já está querendo mudar de direção. Para a gente voltar não vai demorar nada, é só aguardar. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, com um certo alívio e uma boa dose de satisfação, a gente anuncia que, ao contrário do que estava sendo esperado, o mercado pecuário nacional começou a dar os primeiros sinais de que está no caminho da estabilização. É verdade verdadeira mesmo que em várias das principais regiões de comercialização do país, a oferta de boiada terminada ainda está relativamente folgada e não dá para dizer, com certeza, que a nossa praça boiadeira está saindo definitivamente do rumo de descida da ribanceira, né? Mas repare o amigo pecuarista que, por outro lado, é fato devidamente comprovado que em alguns estados o comprador já não está mais conseguindo continuar com a pressão baixista em cima da cotação. E a explicação pode ser a combinação de algumas situações que estão fazendo o vento querer mudar de direção. A primeira questão é que, com o avançamento do calendário, o trabalhador brasileiro já está recebendo os caraminguás do salário e, como acontece normalmente, uma parte desse dinheiro já deve estar indo para o caixa do açougueiro. Esticando agora a vista para diante daquela ponte para tentar enxergar o que é que a gente vai ter pela frente no horizonte, a previsão mais recente dos especialistas é de um encurtamento do tamanho da boiada no confinamento no primeiro giro da atual temporada, por conta justamente do despencamento do valor da arroba, né? Claro que é cedo para saber, mas até porque ainda tem uma boa quantidade de boi de capim para chegar no mercado. Mas se isso acontecer mesmo, depois que essa oferta chegar ao fim, o dono do frigorífico pode enfrentar alguma dificuldade no abastecimento do seu estabelecimento. Mas tem ainda o caso que está sendo passado com o setor exportador, que está ajudando o fazendeiro por um lado e ao mesmo tempo está prejudicando por outro. O problema é que o volume embarcado tem aumentado substanciosamente, mas a cotação da nossa carne lá fora só piora. E com o lucro mais apertado, a indústria está se desinteressando do gado criado de acordo com o figurino exigido pelo comprador estrangeiro.
O resultado é que, aqui em São Paulo, por exemplo, este tipo de animal já está valendo a mesma coisa que o boi comum destinado ao nosso mercado caseiro. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas, sendo que em 4 destas praças a arroba subiu, mas em outras 4 ela ainda caiu. A lista das arribadas do dia foi encabeçada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde o boi foi para R$ 197,00 a prazo e livre do Fundo Rural. No norte do estado, a vaca melhorou para R$ 182,00. No Espírito Santo, o boi aumentou para R$ 202,00. R$ 202,00 também é o preço novo do macho no sudeste da Rondônia. Já em Cuiabá, capital de Mato Grosso, caiu tudo, com o boi voltando para R$ 204,00 e a vaca para R$ 180,50. No norte mato-grossense, o comprador está querendo pagar pela fêmea a miséria de R$ 172,50. No Acre, o boi escorregou para R$ 192,00 e a vaca para R$ 185. E no noroeste do Paraná, o macho está sendo negociado a R$ 236,50 e a fêmea a R$ 212,00. Na comitiva do seu João Pinheiro, que era mais afamada naqueles fundos de sertão, eu fui ajustado como culatreiro e nesse serviço de corremundo no poeirão da estrada foi que eu aprendi o ofício de boiadeiro. De começo eu queria ser o ponteiro, porque com a minha sabedoria era para eu ser o guia, o amansador dos trieiros e condutor de gado e gente pelas veredas e vertentes. Mas eu vi que não, o que eu tinha era muita pretensão e o jeito foi largar a vaidade no eito para andar no chão da humildade. Esta e outras prosinhas tiradas da vida simples do povo do sertão brasileiro estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu fiz para servir de roteiro e inspiração para os companheiros e companheiras cantorinos, catireiros, recitadores e violeiros e para todo mundo que aprecia o nosso jeito de falar e de versejar. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que a metade de uma roupa de boi, o amigo e a amiga podem me procurar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com esta recomendação de leitura, a gente vai terminando aqui mais uma função, agradecendo a atenção dos companheiros que ficaram até agora na frente da televisão para escutar a nossa falação e prometendo voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.